A invasão da Rússia à Ucrânia está acontecendo a quase 10 mil quilômetros do Brasil. Parece bem longe e é mesmo, mas isso não quer dizer que a guerra não tenha impacto sobre a nossa vida aqui no Brasil. Aliás, todo mundo já deve ter notado uma bomba que já atingiu a gente em cheio, a bomba do posto de gasolina. Mas se você acha que é só o combustível que vai aumentar por causa da guerra, eu tenho muito mais informações para você nesse vídeo. Continua assistindo que você vai entender por que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia ainda vai mudar muita coisa por aqui e pelo mundo, mesmo depois que essa guerra termine. Antes de entrar no assunto, eu quero te fazer um convite. Eu me chamo Oliver Stunkel, sou professor, escritor e pesquisador sobre política internacional. Se você se interessa por esse e outros assuntos de geopolítica internacional, se inscreva no canal e ative as notificações. Até para quem estuda isso todo dia, o mundo parece cada vez mais complexo. E de fato ele está, mas eu tenho certeza que junto vamos conseguir dar mais sentido para essa história e deixar mais fácil de entender o que vem acontecendo ao redor do mundo e como isso impacta o nosso dia a dia. Agora, de volta à Ucrânia. Tem 7 pontos que a gente precisa pensar quando tenta entender o impacto de uma guerra desse tamanho aqui no Brasil. O primeiro e mais importante deles é: a gente vive num sistema econômico globalizado. Isso significa que a grande maioria dos mercados locais e de países e grupos econômicos regionais estão todos integrados ao mercado global. Por exemplo, você provavelmente está vendo esse vídeo em um celular produzido na China, de uma marca europeia ou americana ou sul-coreana, feito de matéria-prima russa e congolesa, cheio de aplicativos programados na Índia. Se você acha que isso só acontece em produtos mais tecnológicos, vale dizer que o Brasil importa grandes quantidades de matérias-primas, como a maioria do trigo que consome. Ou seja, a globalização está em tudo, do pão que você come no café da manhã, àquela passadinha que você dá no Instagram deitado na sua cama antes de dormir. E a instabilidade de atores importantes nesse mercado, como é o caso da Rússia e da Ucrânia, afeta todo mundo. Outro ponto importante é a maneira que o Ocidente encontrou de enfraquecer a máquina de guerra russa que vem atacando a Ucrânia. Não foi através de uma ofensiva militar dos Estados Unidos ou da OTAN que os russos encontraram a maior barreira até agora, mas sim de uma ofensiva econômica. Desde o início da guerra, boa parte do Ocidente aplicou sanções econômicas ao país liderado por Vladimir Putin. É como se parte significativa do mundo fechasse as torneiras de dinheiro que chegavam até a Rússia, proibindo a compra e importação de produtos russos dos seus países. De repente, literalmente da noite para o dia, a Rússia não conseguia mais importar tudo o que precisava do Ocidente, nem exportar tudo o que produzia, porque os países ocidentais barraram parte do comércio com a Rússia. A aposta ocidental é que, com acesso limitado aos mercados internacionais, a economia russa não consegue custear a guerra por muito tempo. E guerras são muito caras. Para evitar uma crise interna, a Rússia até chegou a proibir a exportação de alguns produtos e assim os produtos russos saem das prateleiras ou ficam mais escassos no exterior. Aí começa um terceiro problema. Lembra do trigo importado no seu pãozinho? A Rússia e a Ucrânia juntas são responsáveis pela exportação de mais de 1/4 do trigo vendido no planeta inteiro. Com os dois em guerra, esse produto aumenta de preço para todo mundo e sobe junto o preço de outros gêneros alimentícios, provocando um aumento da inflação. Como se não bastassem problemas globais, tem também os problemas que afetam ainda mais o Brasil em específico. Entre eles, o famoso preço do petróleo que sempre ouvimos falar. Pois então, entre essas sanções econômicas, uma das mais importantes é justamente a que afeta o comércio do petróleo russo e do gás natural russo. Os Estados Unidos proibiram a importação de petróleo da Rússia e a União Europeia já está reduzindo a importação de gás russo. Um monte de empresas ocidentais vai seguir essa mesma cartilha como num efeito dominó. E como a Rússia é uma superpotência energética responsável por em torno de 10% do petróleo produzido no mundo inteiro, o preço do barril passou por um aumento histórico nas primeiras semanas de guerra e deve ficar instável por um bom tempo. Mas isso não é problema para o mundo todo? Sim, mas para o Brasil é pior. Acontece que mais de 60% de toda a carga transportada no Brasil viaja de caminhão. O que abastece o caminhão é o óleo diesel, que é obtido também do petróleo. Aliás, se a gente excluir petróleo bruto e minério de ferro, que são transportados por navios e trens,
essa taxa salta para 90%, ou seja, praticamente quase tudo que consumimos é transportado por caminhões que utilizam o diesel, um derivado do petróleo. Se o petróleo sobe, sobe o diesel, sobe o preço do transporte, sobe o preço de praticamente tudo na prateleira do supermercado. Para comparar o tamanho do impacto disso no Brasil, em países como o Canadá e a Alemanha, esse tipo de transporte rodoviário, não chega a 20% do total. Diferente de outros lugares no mundo, por aqui praticamente tudo que a gente compra e consome é afetado pelo preço do petróleo. Até você que só anda de bike vai sentir esse golpe no bolso. Você pode se perguntar, mas se o Brasil quiser continuar fazendo negócio com a Rússia? E é isso que o país está tentando fazer, mas há dois grandes problemas práticos. Primeiro, uma das sanções ocidentais mais importantes contra a Rússia é a remoção de vários bancos russos do SWIFT, que nada mais é do que um sistema interbancário internacional, tipo um grupo de WhatsApp dos bancos do mundo pelo qual transferências são realizadas. O resultado disso é que transferir valores e fazer negócios com empresas que dependem desses bancos fica muito complicado. E não é só o preço do petróleo que causa problemas para a gente. A Rússia é o segundo maior produtor de fertilizante do mundo e o agronegócio é um dos setores mais importantes da nossa economia. Somos muito dependentes do fertilizante russo. E aí, o processo é similar ao do barril do petróleo. Menos produto disponível, o que tem fica mais caro e esse impacto vai reverberando pela cadeia produtiva inteira do nosso agronegócio. E mais uma vez, aumenta a pressão no preço dos alimentos. Para complicar as coisas ainda mais, os Estados Unidos estão considerando impor sanções secundárias. Se eles forem adotadas, de fato, os Estados Unidos não apenas deixarão de fazer negócio com a Rússia, mas também com países que mantêm relações comerciais com a Rússia. Agora parece que acabou, né? Ainda não. Outras regiões, como o Oriente Médio, por exemplo, também são muito dependentes dos grãos russos e ucranianos. No Egito, os preços do pão de mercado já subiram 50%. Países como o Líbano, a Líbia, a Tunísia e a Argélia também estão fortemente afetados pelo aumento. No Iêmen, já se enfrenta uma crise de fome. Isso aumenta a chance de coisas como crises políticas, golpes de Estado, crises migratórias e instabilidade pelo mundo todo. A consequência é que investidores globais abandonam mercados emergentes, como o Brasil, e priorizam investimentos mais seguros, como dívida americana e ouro. Em outras palavras, ninguém quer investir dinheiro em países instáveis demais que apresentem riscos de que uma guerra, uma revolta, uma crise afete o comércio global. Se o mundo inteiro fica mais imprevisível, o dinheiro foge para os lugares mais sólidos para se preservar. O Brasil, infelizmente, não é um desses lugares seguros, muito pelo contrário. Enfim, tudo isso se resume aos reflexos práticos da primeira coisa que eu falei nesse vídeo. Ao longo das últimas décadas, a gente tem vivido em um mundo altamente integrado ou globalizado. E o ponto-chave da mudança que nos últimos anos a gente tem vivido é um fenômeno histórico de desglobalização, ou seja, de reversão dessa integração que a gente viu até aqui. A guerra da Ucrânia certamente não foi o início disso. As relações comerciais entre os Estados Unidos e a China vêm ficando mais conflituosas há um bom tempo, o que gerou a tal da guerra comercial, com o aumento de taxas de importação e exportação entre os países e até o banimento da gigante das telecomunicações Huawei do mercado americano, por conta de acusações de colaboração e espionagem para o governo chinês. E isso não é novo, só que não fazia mais parte da lista de preocupações dos mercados globais ao longo das últimas décadas. Grosso modo, empresas de qualquer lugar do mundo passaram décadas podendo negociar, colaborar e movimentar valores sem se preocupar se uma guerra, uma crise diplomática ou coisa do tipo atrapalharia os planos de futuro. E pode parecer que isso não impacta na sua vida, mas nos últimos anos você provavelmente postou vídeos no TikTok, mandou mensagens no Telegram, comprou roupa no Shein, fez um pedido no AliExpress, deu uma olhada nos celulares da Xiaomi. Tudo isso comendo alimentos plantados com fertilizante russo. Isso só foi possível porque o mundo esteve mais conectado do que nunca. Só que essa realidade parece estar chegando ao fim. Como vai ser no futuro? Será que a desglobalização vai ser a nova norma e vamos ver mercados cada vez mais fechados, com empresas menos inovadoras e produtos mais caros? É difícil ter certeza, mas já está provado que a Rússia não precisa de um míssil intercontinental
para acertar a nossa rotina em cheio, mesmo travando uma guerra do outro lado do mundo. Se você quer aprender mais sobre como a política global afeta a vida de cada um de nós, eu te convido novamente a se inscrever aqui no canal. E se você tem alguma dúvida sobre esses e outros assuntos relacionados à política internacional, é só perguntar nos comentários. Eu sou Oliver Stunkel, obrigado por assistir até aqui, até a próxima.